Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, esse vídeo é para você que está se perguntando o que tem de mais no fundo de shopping XPML11. A gente pode ver aqui que no último um dia ele caiu 65%, nos últimos 5 dias ele teve uma alta aí de 0,22%, no último mês uma baixa de menos 2,48%, e nos últimos 6 meses, uma alta de 8,92%. Pô, você está subindo, por que que a galera tem medo desse fundo? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui no site Investidor 10, vamos analisar alguns indicadores. XPML11, sua cotação R$ 103,46, um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,67%, muito bom. Um PVP de 0,88, sim família, ele está com desconto. Liquidez diária, mais de 11 milhões, a gente não tem preocupação na venda ou em compra dessa cota e teve uma variação positiva de 4,52% nos últimos 12 meses. Pô, Felipe, mas se ele está tão positivo assim, por que que a gente tem medo de investir no XPML11? Se está todos os indicadores bons, vamos lá descobrir. Então a sua cotação e o PVP a gente já viu que está com desconto, sua cotação atual praticamente gira em torno de R$ 103,35 a R$ 104,18 no dia de hoje, dependendo da fonte, né? Ele colocou aqui investidor 10, porém o seu valor patrimonial da cota é R$ 117,39 e isso resulta num PVP de aproximadamente 0,88 a 0,89, indicando um desconto de 11 a 12% sobre o patrimônio líquido do fundo. Dividendos e yield. O último rendimento foi de 92 centavos por cota, com a data base no dia 19 de 5 de 2025 e terá um pagamento no dia 23 de 5 de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, foram distribuídos R$ 11,04 por cota, equivalente a um yield entre 10,6% e 10,7% ao ano. Fala também que os rendimentos mensais têm sido consistentes, com média de 92 centavos por cota, apresentando yields mensais entre 0,87% e 0,96% nas últimas distribuições. Desempenho e rentabilidade. Ele teve uma variação da cota no último ano entre 4,4% e 4,5%. Já o retorno total, que significa a valorização mais os dividendos reinvestidos nessa cotação, ficou entre 15% e 16%. E aqui a gente consegue ver a importância da gente reinvestir os nossos dividendos. Já em 2025 até agora, o fundo registra alta de cerca de 5 a 6% desde janeiro. Estrutura, portfólio e gestão. Como a gente sabe, o fundo XPML11 ele é um fundo de tijolo, né, focado em shopping centers. Ele tem participações em aproximadamente 15 empreendimentos distribuídos em 6 estados, administrado pela XP Vista Asset, né, com a taxa de administração entre 0,55% e 0,75% ao ano, uma taxa que, na minha opinião, é baixa, porém, ele tem 20% de taxa de performance sobre o que exceder o benchmark, que é o nosso IPCA, a nossa inflação. Galera, falando um pouco mais de portfólio, sim, para vocês que perguntam se o XPML ele é um fundo com o melhor portfólio da bolsa, na minha opinião, eu acredito que seja sim. Mas é o melhor fundo de shopping? Na minha opinião, não. Tá? Existe uma diferença entre portfólio e o fundo em si. Indicadores financeiros. Patrimônio líquido estimado entre 6,6 bi e 6,7 bilhões, um valor de mercado de aproximadamente 6 bilhões, fundo gigantesco, né? Liquidez média diária entre 11 milhões e 15 milhões nos últimos 30 dias, então 11 milhões negociados somente dessa cota XPML11, muita gente comprando e vendendo. Já a vacância física estimada ficou entre 4% e 5%, mostrando um bom nível de ocupação. Lembrando, quanto menor esse número de vacância, mais lojas, mais ocupação esse shopping vai ter, né? Então a gente vê aí que são bons indicadores e mesmo assim o mercado segue batendo firme no XPML11. Pô, Felipe, o que acontece? Crescimento de dividendos, um CAGR de dividendos foi de aproximadamente 6,5%
em 3 anos e 24% em 5 anos, demonstrando um histórico consistente de crescimento nos seus dividendos. Pontos positivos e os riscos. Primeiro vamos falar das vantagens. O yield de 10,6% ao ano oferece uma renda recorrente atrativa. Fundo negociado com desconto sobre o valor patrimonial, que é muito bom, né? A gente sempre está procurando excelentes fundos com desconto. Portfólio diversificado em regiões estratégicas, muito boa. E gestão ativa com taxa de performance alinhada ao desempenho, ok também. Agora é o ponto mais importante desse vídeo. Vamos aos riscos de investir no XPML11. Cenário técnico de dúvidas pode limitar movimentações de preço no curto prazo. Rendimento sensível ao ciclo de consumo, especialmente sazonalidade em shoppings. E o principal, na minha opinião, desconto sobre o VP pode sinalizar a percepção de risco pelo mercado. Aqui para mim é onde é que está mais coerência. Sinalização de percepção de risco pelo mercado. Vamos entender que risco é esse? Bora lá, no relatório gerencial. Cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Nesse gráfico ele mostra para a gente caixa e a disponibilidade do fundo hoje gira em torno de 425 milhões, porém a gente sabe que não é isso, né? Se você viu o vídeo anterior que eu falo do XPML11, não é esse valor que ele tem de fato em caixa. A gente pode ver isso aqui, né? A gente vê aqui investimentos por classe de ativo. Ele tem 291 milhões em CRI conversível, 251 milhões em fundos imobiliários e caixa é apenas 90 milhões. Então é bom a gente prestar atenção em tudo isso. Ele está juntando os CRIs, os FIIs e o dinheiro do caixa, que dá esse valor de 425 milhões. Né? Porém, ele tem que vender esses CRIs, vender esses FIIs. A gente tem que entender se esses fundos imobiliários que o XPML11 possui, serão que tem liquidez? Será que eles vão conseguir vender assim da noite para o dia? Então tudo isso pesa. A gente vê aqui que o encerramento já de 2025, ele vai encerrar com um caixa negativo de menos 285 milhões. Né? Então ele precisa se movimentar aí, ele tem 6 meses para se movimentar e gerar um dinheiro para pelo menos pagar essa parcela, essa terceira parcela do portfólio sim, que é a mais pesada, né? 630 milhões. Outra coisa que ele pode fazer é que a gestão XP ela tenta falar para a gente, né? Vendas de ativo, eles podem vender as participações dos shoppings, emissão de cotas, que na minha opinião não vai acontecer, justamente devido ao desconto. A alavancagem piorou, que só vai empurrar essa dívida mais para frente, né? É pegar uma dívida para pagar outra, será que compensa? Pegar uma dívida para pagar outra? Pensa vocês aí. E aqui a gente pode ver também o histórico de alavancagem. O que é alavancagem? É quanto o fundo deve. Né? Então, nesse período aqui, ele está com uma alavancagem de 26,5%, né? 26,9%, quase 26%. Então, a gente está vendo aqui, né? Ele fala que a média de alavancagem dentro do período do fundo, né? Que é desde 2021, é uma margem aí de 26,5%. E hoje ele está com 25,9%. Outro ponto de atenção, galera. Sim, gestão XP, pelo menos nesse fundo, eles trabalham alavancados. A gente pode ver aqui, né? Teve ano aqui que, por exemplo, em 2022, em julho, ele estava com 42,8% de alavancagem. Né? Claro, eles têm os melhores shoppings, as melhores participações dentro dos melhores shoppings e tal, mas tudo tem um preço, né? Nada é de graça. Então a gente está vendo aqui o risco da alavancagem. Porque se esse fundo ele não conseguir gerar esse dinheiro, né, de 630 milhões aí para pagar pelo menos essa terceira parcela do portfólio sim, né? Porque essas duas parcelas aqui ele vai ter dinheiro, né? Porque tem 90 milhões de fato em caixa. Mas ele vai ter que gerar mais que 630 milhões aí para pelo menos fechar o ano com a corda no pescoço. Né? E a gente está vendo aqui que ele tem dívida até 2027. Então esse, na minha opinião, galera, são os dois pontos cruciais aí do XPML11. Não estou falando que é um
péssimo fundo, não invisto. Sim, eu sou cotista dele, porém, não vou mentir para vocês, estou pensando em sair, né? Eu acredito que se eles venderem os fundos imobiliários, seu dividendo, né? O dinheiro que a gente gosta, vai acabar caindo também, porque se a gente entrar aqui na DRE do fundo, a gente coloca aqui receitas de FIIs. Tá vendo? Tá gerando 2,2 milhões, né? E a gente vê que esse fundo ele tá tendo um resultado de aproximadamente 40 milhões e um rendimento distribuído de 52 milhões. Então, a gente tá vendo que essa conta não tá fechando, né? Então é sempre bom a gente ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer, tá? É bom a gente sempre ficar esperto e atento aos relatórios gerenciais. Para você que não me conhece, eu sou Felipe Invest. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Já curte e comenta aqui embaixo se você sabia sobre esse cronograma de desembolsos e os recebimentos desse fundo. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui!